Diretores e diretoras, sejam muito bem-vindos ao podcast da diretoria, onde a gente vai discutir aí como fazer de 35 a 50 reais diariamente com o day trade, mesmo sendo iniciante, né, não, diretor? Isso, fala rapaziada. Então a gente tem o episódio de hoje, né, Thiagão? Contando um pouco da história da diretoria, um pouco da nossa história aí. Temos algumas perguntas aqui e eu vou dar início na primeira pergunta pro Thiago, certo? Thiagão, a primeira pergunta é como surgiu o seu interesse no day trade, pai? Eita, poxa, pergunta... Vamos puxar lá na raiz, então vamos lá. Como surgiu o interesse no day trade? Primeiro que eu não sabia nem o que era até os meus 23 anos, certo? Não entendia nada de mercado financeiro, não sabia para onde vai, nem para onde vinha. E aconteceu que eu vi um anúncio no Instagram, né, mano? Marketing digital, vi um anúncio, aperta o botão, fica rico, do dia pra noite. Aí eu fui lá, apertei o botãozinho. Todos nós já vimos esse anúncio. E caí numa página lá, um maluco lá entrando no shopping, pegando várias pessoas, vendedores, um monte de gente diferente e colocando para apertar o botão da corretora lá de comprar, de vender. E ele falava, ó, você ganhou 200 reais, você ganhou 300 reais, 400 reais. Aí o que eu fiz? Fui lá, comprei o cursozão do maluco. O maluco postou uns 5 vídeos lá pra mim e não tive uma experiência muito boa de início. Cara, o meu interesse no day trade surgiu, na verdade, primeiro pelo swing trade, né? Eu comecei a estudar ações e etc, enfim, conhecer o mercado financeiro, só que não aprofundei muito porque naquele momento o meu plano financeiro era muito complicado. A minha vida financeira primeiro tinha que estar estável para que eu adentrasse dentro do mercado, né? De uma forma correta para não investir tão pouco, porque na época eu não ganhava muito. E o day trade surgiu da seguinte forma, o Thiago me apresentou. Primeiro chegou com uma ideia muito maluca, tipo essa que o cara mostrou pra ele aí. Tipo essa que o cara mostrou pra ele de ganhar, sei lá, 200 reais em 5 minutos e do nada. O pessoal mostrando, pegando o pessoal no meio da rua e ganhando esse dinheiro. Thiago me mostrou, me interessei. De começo não acreditei muito, até que ele teve os primeiros resultados dele. E aí a gente começou a operar, enfim, já tenho 2 anos de mercado, o Thiago já tá com 2.000, quase 3, é isso? Isso, 3 anos. Vale a pena ressaltar que a gente já empreendia, né? Isso, exatamente. A gente é do comércio. E uma coisa que fez o meu olho brilhar, acredito que o seu também, foi a questão da liberdade, né? Exatamente. A gente tem loja, então a gente meio que fica preso o dia inteiro dentro de uma loja, ficava, certo? Dia inteiro, sem vida. Acabou que a gente era meio que um funcionário do próprio negócio. E quando a gente viu lá que dava pra fazer a mesma grana com menos tempo no dia, aí me brilhou meu olho. Exatamente. Ao decorrer do podcast vocês vão ver aí o que significa essa liberdade que você tem sendo day trade aí no mercado, certo? Vamos para a próxima pergunta aqui. Como foram as primeiras expectativas experiências de vocês? E aí, Thiagão, qual foi a sua primeira experiência? Eu vou falar logo sobre a minha, que eu já dei início aqui na última pergunta. Quando eu conheci o mercado, eu achei que era uma coisa... Na verdade, eu achei que era o que eu fazia, que eu faço hoje. Só que, igual eu falei pra vocês, eu conheci outro tipo de mercado, conheci o swing trade. Então, era mais demorado. Eu investi em uma ação pra, sei lá, me dar dinheiro daqui 10, 20 anos, mano. Então, a promessa dos caras era que quando eu tivesse 60 anos, eu ia ficar rico. Não que seja errado, cada um tem seu plano financeiro, mas eu não queria isso pra mim, até porque eu precisava de grana a curtíssimo prazo. Entendeu? Então, quando eu conheci o day trade, que eu vi a opção de fazer pelo menos 35 a 50 reais por dia, que era o que o Thiago já estava fazendo, porra, pra mim foi foda, né? Primeiro eu pensei na questão de, como o Thiago falou pra vocês, loja e day trade não tinha comparação, porque eu já tinha alguns anos de loja e eu pensei, se eu tiver o mesmo tempo de experiência no day trade, pode ser que eu consiga ter o mesmo resultado. E é isso que acontece hoje, graças a Deus. E a tua experiência, como foi, Thiagão? A minha experiência não foi muito boa porque eu costumo falar que eu não tive mentor, né? Porque eu meio que arriscando, igual eu falei, o curso que eu comprei não tinha muito suporte. Então eu ia tirar dúvida com quem, certo? Essa parte foi muito boa pra mim, porque eu tinha o Thiago pra me dar todo o suporte aí do que eu precisasse, né? Do que ele sabia também na época. Isso foi top. Apesar de ainda estar fazendo pouco dinheiro, né? Mas exatamente. consegui fortalecer bastante o Maurício aí no início dele. Mas vale a pena ressaltar que essa experiência aí ela foi muito pesada pra mim, por quê? Porque além de não ter mentor, o Maurício não tinha disciplina, né, mano? Não tinha o psicológico necessário pro day trade. Por quê? A gente, comerciante, já lidando com vendas diariamente, como é que você vai chegar em mim e falar pra mim não colocar muito dinheiro na tentativa de fazer muito dinheiro? Ou seja, não quis
fazer a escadinha. Eu não quis começar com pouco, projetar um lucro e trabalhar com ele. Então eu acabei colocando, sei lá, de banca, eu acho que eu comecei colocando R$5.000, sem conhecimento, sem experiência, eufórico, ansioso. Que é o normal, né? Que é o normal de todo iniciante. Do iniciante começar, e a gente vai falar pra vocês como começar da maneira certa e com quanto começar, se você precisa de muita grana ou não precisa, como eu disse ao decorrer do podcast aí, fechou? A próxima pergunta é se a gente achou muito difícil. Cara, o que você achou? Vou ser sincero, é difícil pra caralho. Eu achei a coisa mais fácil da minha vida, tá ligado? Eu olhei assim e falei, nossa, isso aqui é mais fácil do que esse joguinho de internet. Quando eu fui executar... É que é o B.O. tá ligado? Que aí você volta a falar o que eu falei agora. Sem disciplina, sem gerenciamento, sem noção nenhuma de como investir aquele dinheiro ali. Acabei quebrando a cara. Mas achei muito simples, tá ligado? Até porque é o que a gente fala muito no nosso treinamento, né? Apertar botão é a parte fácil. Apertar botão é a parte fácil. Difícil é descontrolar e saber colocar a estratégia em prática. Eu acho que o mais difícil pra mim, cara, quando eu aprendi, foi estudar, mano. Não curtia não estudar. Pelo contrário, não curtia nada, na verdade. E ter que estudar muito é a parte mais difícil, porque tem muita coisa no mercado que você tem que estudar, você tem que analisar o gráfico o tempo todo, tem que estudar gráficos antigos para poder fazer a superação no dia de hoje. Mas ver aquele tanto de número, de gráfico, aquela coisa toda, mano, pra mim foi um pouco difícil. Né? Parecia fácil pela tal da propaganda que a gente sempre vê, mas quando chegou na hora de abrir a corretora, abrir o gráfico, enfim, ver o que é um ativo, o que uma notícia faz com o mercado, foi um pouco difícil pra mim. Foi uma experiência aquilo que a gente fala, né? Suar bastante no treinamento pra sangrar o menos na guerra. Exato. Então eu lembro que, tipo assim, o Maurício ele teve uma disciplina exemplar em questão de quê? De que ele viveu aquilo. Parei um tempo. Eu vivi também. Eu abri mão de tudo durante 6 meses só pra estudar, porém, igual eu falei pra vocês, não tinha um mentor, não tinha um suporte, não tinha ninguém pra estar ali pegando no meu pé quando errasse. Não tinha o acompanhamento, né, mano? Exato. Que é o que a gente fala. Sem acompanhamento é praticamente impossível não forma day trade. de você conseguir se dar bem no day trade, tá? Você precisa de alguém ali que faz aquilo todo dia, operando junto com você, até você... É como um bebê. Eu acho que hoje tá muito mais fácil, né? Hoje a informação chegou muito mais rápido pra todo mundo. Só vai caminhar sozinho. Diminui muito esse caminho aí que a gente teve que passar alguns anos atrás. Não foram muitos anos atrás, imagine quem tem seus 20 anos de mercado aí. Você tá maluco, o cara trava uma guerra sozinho. Meu Deus do céu. E... Uai, Thiagão. Vamos lá pra próxima pergunta. Voltando aqui, mano, rapidinho, a questão aí de você achou muito difícil, o raciocínio que eu tava entrando, de que você teve a disciplina necessária no início. O que eu quis falar com isso, mano? Eu lembro que eu tava, tipo assim, saindo, não era casado ainda, eu tava saindo da casa da minha mina. E o Maurício me ligava, mano, tá ligado? Com a minha mina. Ele, mano, tem como tu abrir uma chamada de vídeo rapidão? Quando o gráfico tá acontecendo isso aqui, eu tenho que fazer o quê? Ou seja, ele não fez outra coisa, tá ligado? Mano, tô discutindo com a minha mina. Ele não tava nem aí. Mano, na loja, ele não tava nem aí. Ele viveu aquilo ali durante o período necessário, entendeu? Com a disciplina necessária, buscando um valor que ele tava agoniado. Tu lembra daquelas operações de R$2? Lembro. Fazendo uma operação de R$2, perdia R$2 e ficava indignado, entendeu? Indignado porque ele já sabia, já tinha entrado na mente que o esforço pra fazer 2 era o mesmo esforço pra fazer 2.000. Exatamente. Então, quando essa dava um lozinho, era a frase, quando dava um lozinho de R$2, ele falava, puta que pariu, se fosse perdi de 2.000. Quando vocês começaram a estudar mais a fundo sobre day trade? Cara, acho que eu comecei a estudar mais a fundo quando eu comecei a ganhar as primeiras operações. Que foram essas de R$2. Eu fiz um curso, na verdade eu fiz vários cursos no começo. Só que, igual o Thiago falou, na época, com voz de Google, mano, era uma coisa muito ruim. Mas que me ajudou bastante, óbvio. Só que como eu tinha um Thiago pra tirar dúvida e ele já tava... Tem uma coisa que no day trade faz muita diferença, é o tempo de tela, tá? Vocês vão entender isso mais pra frente. Então o Thiago já tinha um tempo de tela mais avançado que o meu, óbvio, ele já operava. Então era muito mais fácil pra mim perguntar pra ele do que perguntar pra um cara que eu fiz o curso e não me dava suporte. E a gente não tinha esse suporte na época. Então, tipo assim... quando eu comecei a estudar mais a fundo foi quando eu perguntava mais pro Thiago. Esse podcast tá parecendo que é só pra nós meter o pau em quem não dá suporte, né? Não podem falar que a gente dá suporte de um ano. Não é só pra meter pau em quem não dá suporte, não. A gente tá contando nossa história aí, né? Então, quando eu comecei a estudar mais a fundo foi quando eu comecei a ver que realmente dava resultado. Porque, como o Thiago disse, o meu pensamento era qual? O mesmo esforço
que eu faço para ganhar R$2, eu posso fazer para ganhar 2.000. Não vai mudar nada. O que vai mudar é seu psicológico. Seu psicológico tem que estar preparado para ganhar ou perder aquele valor. Porque, óbvio, é uma coisa muito rápida, seja na perca ou seja no ganho. Então, o seu psicológico pode alterar bastante. Por mais que seja um cara controlado, eu sou um pouco mais agressivo no day trade, o Thiago é um cara mais conservador, vocês vão entender isso mais pra frente. Só que o dinheiro vai acabar mexendo com você, seja na ansiedade, enfim. Seja querendo mais e mais dinheiro, que é o normal do trader iniciante, ele quer operar o dia todo. Eu operei o dia todo por vários dias, né, mano? Vários meses. Teve época que eu operava de manhã, de tarde, de noite, então acabava que estudava bastante, que eu tinha que estudar o gráfico. E aí, Thiago, e pra você? Quando você começou a estudar mais fundo aí? E acho que você esqueceu de detalhar aí da tua trajetória, que depois de 1 ano e pouquinho você veio a pandemia, né? E aí tu conseguiu dar aquela focada, acho que foi a que você mais alavancou, né? Porque, tipo assim, porque eu mais alavanquei. Tudo, praticamente a única renda estava sendo day trade, então acho que foi a que mais alavancou. O que vocês acham mais difícil? A gente ainda tá nessa pergunta. Não. Não, sim, mas é por causa que eu tô querendo complementar, porque a gente não tá falando de gerenciamento. Às vezes alguém vai assistir e vai falar, ué, mas a parte mais difícil não é parar quando é estopado. A gente não tá falando basicamente de gerenciamento, a gente tá falando de trajetória. Exato. Então a parte mais difícil da trajetória foram essas. E quando você começou a estudar mais, mano, sobre o day trade? Quando eu comecei a estudar mais... Eu acho que o day trade ele nunca para de estudar, cara. Essa é a verdade. Você vai ter que estudar o mercado sempre, na minha opinião. Eu lembro que... Eu não vou lembrar qual foi o trader agora, mas ele operava ao vivo no YouTube. E aí eu não tinha suporte, o que eu fazia? Ia lá nesse ao vivo e meio que tirava minhas dúvidas aí, lá no início. E aí foi mais ou menos isso que... Foi quando eu comecei a estudar mais a fundo, entendeu? Porque eu podia tirar Tem muita coisa pra você estudar no day trade, velho. Tem livro, tem... vídeo, tem muita coisa, mano. Tem muito cara bom também, que tem muitos anos de mercado, que às vezes nem gosta do day trade, mas vai te ensinar alguma coisa ali que você consegue extrair pro day trade, certo? Vamos para a próxima pergunta aqui. Deixa eu ler, tu tá lendo todas. Vai lá. Próxima pergunta. Como foi que descobriu? Como foi que você descobriu que existia o day trade? Foi igual eu falei, foi pelo anúncio, né? Vi anúncio lá. Como eu falei pra vocês, foi o Thiago que me apresentou. Na verdade, tu lembra daquela onda que deu aqui em Brasília? Aquela... De quê? De criptomoeda, cripto. É verdade. Ali já tinha o Bitcoin, né? Foi uma onda que deu aqui, aqui de Brasília. Uma onda que deu aqui em Brasília há um tempo atrás aí, que tinha uma tal de cripta, não sei o que lá. E aí eu descobri a existência das criptomoedas, que é do mercado financeiro, enfim. Foi ali que eu tive o primeiro contato, mas nada muito a fundo, só vi, tá ligado? Porque tinha outdoor, tinha tudo quanto é lugar. Exatamente. Boa pergunta aqui, Thiago. O que é o day trader? O que o day trader faz? Isso é uma pergunta... Pouca gente sabe, né? Essa é uma pergunta que eu vou responder, mas a gente não vai entrar nesse tema, certo? Não vai entrar fundo, não vamos entrar fundo. Porque tem outra pergunta após como funciona. O day trade, pessoal, ele é uma profissão. Ela requer habilidade e que você desenvolva essa habilidade. Thiago, e se eu não tiver essa habilidade? É assim como qualquer outra. Exatamente. Você desenvolve, certo? Exato. E não se trata exatamente de um investimento passivo, que você investe lá e o dinheiro fica rendendo para você. Daqui uma porcentagem, né? Tem uma porcentagem fixa. Você vai ter um lucro, entendeu? Existe um gerenciamento do seu capital? Com certeza, entendeu? E o nosso é mais a fundo, que a gente não fica ali só dentro da corretora. A gente faz um acompanhamento desde a conta bancária, ao que você tem que sacar, quanto que você tem que botar na corretora. E acho que basicamente aí, né? O day trade, ele o day trade é aquele cara que vai... A profissão... Aquele cara que vai operar diariamente, certo? Você não vai entrar num ativo ou numa ação ou numa opção que seja para você passar dias ou semanas ou meses dentro da operação. Não. Você tem o prazo de 24 horas para entrar e sair dentro da operação. Lógico que não vai ser 24 horas, porque o mercado geralmente abre 9 e fecha às 16, às 18. No nosso mercado... Tem alguns ativos que vão ficar abertos de madrugada, mas o day trade é basicamente aquele cara que opera em 24 horas. As operações curtas, seja ela de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos ou 1 hora, enfim. O que cabe dentro de 24 horas se encaixa como day trade, tá? É muito bom esclarecer isso aí, porque as pessoas já perdem aquela noção de dinheiro fácil, né? Se é profissão, você vai ter que trabalhar todo dia. Exatamente. Todo dia você vai ter que Pode operar. ser que você trabalhe pouco, mas é todo em dia. vista do que o brasileiro trabalha aí, né? 8 horas por dia para ganhar um certeza. salário mínimo, mas sempre você vai ter que trabalhar todos os dias. Como funciona? Como funciona o day trade?
Então, no nosso caso, que a gente opera um mercado específico, tá? Também opera outro mercado. O Thiagão também tá aprendendo outro mercado, mas no caso, a gente tá falando de opções binárias. Como funcionam opções binárias? Você tem um ativo, certo? São paridades de moeda. E o que a gente opera dentro dessas paridades de moeda? Taxa cambial, não é isso mesmo, Thiagão? Exatamente, a gente opera basicamente aí uma cotação de uma moeda forte em relação a uma moeda fraca. Exemplo, Exato. euro, vou falar uma moeda que todo mundo conhece, euro e dólar. Euro-dólar. A gente pega o euro, divide pelo dólar, vai dar uma cotação específica e a gente especula o mercado, mas para a gente também vai explicar o que é isso em relação a essa cotação, certo? Então basicamente você só tem que comprar de acordo com a sua análise ou vender de acordo com a sua análise. São operações de curtíssimo prazo, mais ou menos aí de 5 minutos, 1 minuto. Você escolhe, certo? De acordo com o seu operacional. E após esse tempo você tem o seu lucro ou o seu prejuízo. Basicamente funciona assim. Como eu falei anteriormente, apertar o botão é a parte fácil. Próxima pergunta aqui. Como vocês descobriram que o Day Trade valia a pena? Cara, como eu descobri, foi um pouco complicado, na verdade. Porque, na verdade, quando o Thiago começou a conversar comigo, eu não entendia o porquê que ele estava querendo fazer R$35 por dia, né? Porque, tipo assim, ele já fazia uma grana e etc. Então, eu falei, cara, será que é possível fazer só R$35 por dia? Tem aquelas dúvidas que todo mundo tem. Será que dá para sacar o dinheiro? Se eu depositar o dinheiro vai sumir? O que eu estou investindo, etc. Enfim. E aí... eu descobri... Tu já tinha tido aquela experiência lá com Bitcoin também, né, mano? Eu já tinha investido em Bitcoin, é verdade. Já tinha investido em Bitcoin e não foi uma experiência, pelo menos pra mim, não tão boa, até porque o Bitcoin é um mercado que a gente não sabe pelo que ele é influenciável. Não existe notícia, não existe nada que move o Bitcoin a não ser compra e venda. Se tem gente comprando, ele tá subindo, se tem gente vendendo, ele tá descendo. Então eu acabei me lascando aí no Bitcoin antes de conhecer o Day Trade, tá? Enfim, entrei no Day Trade, comecei a fazer as pequenas operações, não é porque eu já tinha um capital maior para investir que eu já entrei igual um louco, não. O Thiagão falou, vai na manha, faz uma operação não baixo, entra com uma coisa que não vai fazer falta para você e é muito importante você pensar isso, tá? Entra com dinheiro que não vai fazer falta para você, porque é lógico, você tá testando uma coisa que você não conhece, né, mano? Exatamente. Então você tem que ter a noção que pode acontecer uma merda. E lembrando que a gente não tá falando mal do Bitcoin, né? Não. Até porque aí ultrapassou a barreira dos $50 mil, então... Onde é que ele vai parar esse ano? É isso que eu tô falando, não tem como saber até onde ele vai. Mas enfim, eu descobri que valia a pena mesmo após eu fazer os meus primeiros R$1.000, tá? Em um dia. Então quando eu fiz meus primeiros R$1.000 em um dia, eu fiz meus primeiros R$1.000 em 1 hora, 2 horas, mano. Em alavancagem, né? Fiz alavancada. Essa fase sua aí, mano, ela foi boa pra mim. Porque, tipo o Thiago, assim, pessoal, ele era muito pé no chão, mano. A gente é muito amigo, então eu sou muito conservador, entendeu? Por exemplo, se eu pegar um capital de R$1.000, eu vou buscar aí R$35 por dia. Entendeu? Dá pra fazer com menos? Dá. Por exemplo, o Maurício ele ia precisar de muito menos dinheiro pra fazer os 35. Porém, eu gosto de ter uma margem de erro muito maior. Entendeu? Pra mim poder operar com mais tranquilidade. Então eu tava seguindo o meu gerenciamento, o meu plano para aquele ano. Até que o Maurício começou a alavancar. E aí quando ele começou a alavancar, ele começou a tipo meio que fazer 2 ou 3 vezes o valor que eu tava fazendo. E por que isso me ajudou? Pela regra dos 5, né? Exato. Quando você tá andando ali só com pessoas que estão progredindo, você progride no automático. Então quando eu vi ele fazendo aquilo ali, meio que... Eu não sei explicar, foi realmente a regra dos 5. Eu comecei a achar o valor que eu tava fazendo muito baixo. É lógico, como eu falei pra vocês, sou conservador, mudei um pouco ali o meu plano. Pessoal, lembrando que quando a gente acha que a gente tá falando que o valor era baixo, é porque, tipo assim, a gente já tava acostumado a ganhar dinheiro. Então, acho que foi um pouco mais difícil pra mim e pro Thiago passar por todo esse processo de ganhar pouco dinheiro, né? E depois começar a ganhar muito dinheiro. Não que a gente seja milionário ou alguma coisa do tipo, mas... A gente já sabia o que era dinheiro, já sabia o que era ver muito dinheiro, entre aspas, tá? E quando a gente fala fazia pouco dinheiro, é porque de acordo com a nossa mente, do jeito que o mindset já estava estabilizado, o que a gente estava fazendo era muito pouco. Mas a gente tem a plena noção que R$35 a R$50 por dia hoje é a média de, sei lá, 90% dos brasileiros. Todo mundo ganha um salário mínimo. É porque muito e pouco é relativo, né? Às vezes a gente vai perder esse fio na meada aqui nesse podcast por conta dos valores que a gente já faz hoje. Mas quando eu falo pouco, R$45 é mais que salário mínimo por mês. R$40 o pessoal ganha. R$40 se você pegar R$1.500 por mês, é mais ou menos isso. A próxima pergunta aqui é o que atraiu vocês no Day Trade. Cara, eu acho que é uma conta básica, né? O tempo
mais o esforço igual ao seu retorno. Então, tipo assim, tem nego que gasta 8 horas para trabalhar e se esforça pra caralho, porque a empresa bota no 12 em cima do cara, ele rala igual um condenado o dia todo, e ele tem um retorno ali de R$40 por dia. Então, qualquer pessoa que vem, sei lá, você ganha R$40 em 1 hora, 2 horas olhando o mercado, sendo que você vai fazer uma operação de 5 minutos, não tem como não atrair ninguém, né, mano? Vem na média do brasileiro, o quanto ele trabalha, quanto de esforço ele tem e o retorno que ele tem. Então essa conta aí, pelo menos pra mim, foi básica, até porque já trabalhei aí em empresas e eu sei como é o esforço e o retorno que você tem, né, velho? Exatamente. Pra mim, dinheiro é liberdade. Se perguntar, Thiago, o que o dinheiro significa pra vocês, eu vou responder liberdade. E foi exatamente a forma que eu tava fazendo dinheiro, tava tirando minha liberdade. Então eu já tava me incomodando há bastante tempo isso, tava sem tempo pra todo mundo, que era importante pra mim. E quando eu vi o day trade, o que brilhou meu olho, com certeza foi poder fazer liberdade, o mesmo, né? ter o mesmo resultado com menos tempo. No início é assim? Não, no início você tem que quebrar a cara estudando, entendeu? E é bem normal, mas quando você chega à sua consistência, aí é bem tranquilo, entendeu? Hoje na diretoria a gente opera com a galera lá, na sessão da manhã, inicia 8, 10 horas, todo mundo já bateu. Todo mundo já bateu. 10 e meia, às vezes. Pessoal, não necessariamente, quando você começar a operar, e pelo menos eu fui assim, né? Não sei se o Thiago foi. Eu queria operar igual um louco, porque eu achava que quanto mais eu operasse, mais dinheiro eu ganhar. Só que o mercado, ele é soberano. A gente costuma sempre falar isso. Então, se ele te dá o dinheiro e você continua persistindo nele, sendo que a sua meta já está batida, o risco de você devolver o dinheiro para o mercado é altíssimo, porque ele é trader contra trader. Então, se você está perdendo, tem alguém ganhando seu dinheiro. Se alguém está perdendo, você está ganhando dinheiro de alguém. Não tem outro jeito do mercado se pagar. Se alguém perde, alguém ganha. Entendeu? Então, operar o dia inteiro pode ser que não seja, pelo menos para mim, não foi a melhor forma. Para mim, entendi agora que não operar é operar. Se um dia eu não tô bem, se um dia eu vejo que o mercado não tá bom para mim, eu não opero e eu conto aquele dia como um dia de operação, porque eu não tive perca, né? Não tive perda. Então eu prefiro não operar, não entrar ali na frente do computador para não perder dinheiro e no outro dia ganhar e continuar o gerenciamento aí. Mas o mercado é isso, o mercado sem aprofundar nada para vocês, só explicando aí. O mercado é soberano, né? A gente fala que a renda variável, não é nem a gente fala, o fato é que o mercado é renda variável. E que a única coisa que a gente consegue prever dentro desse mercado é o quanto a gente está disposto a perder. E essa é a nossa vantagem, exato, né? Você pode entrar, eu vou me projetar para ganhar tanto, não tem como, entendeu? Se você, quando a gente vai fazer o plano de gerenciamento financeiro de alguém, a gente já fala logo, mano, a gente não vai frisar em valores fixos, você vai ganhar de tanto a tanto, mas você vai poder perder tanto. X. E o fato da gente poder projetar a nossa perda é a vantagem do day trade. Então, exatamente, o mercado nunca foi sobre ganhar. É a vantagem do mercado financeiro. O mercado é sobre perder, né? Todo mundo que faz trade independente, se é day trade, swing trade, buy hold, não sei. O cara tem que controlar a perda para saber quanto ele vai ganhar ou ter um ganho infinito, tipo, muito além da perda aí. Fechou? Sempre vai ser esse gerenciamento. Vamos para a próxima pergunta aqui. Quais outras formas de atuar na bolsa, né, no caso do mercado financeiro, vocês já tentaram? Cara, eu já tentei muita coisa, mano. Eu já estudei ações de empresas, já é bom diferenciar essa questão de bolsa e tentei fazer reserva de emergência, já tentei fazer muita coisa, só que, como eu disse mais uma vez, pela média que a gente hoje tem no Brasil, de quem trabalha para alguém, cara, é muito difícil você fazer uma reserva para você aí de, sei lá, 12 meses de R$1.000, né, que você multiplica o que você ganha por 12, separando 60, 70 reais por mês. Imagine quanto tempo você vai demorar para fazer essa reserva, sendo que você pode fazer esse investimento no day trade, ter um retorno, tirar o que você colocou e trabalhar só com lucro, né, mano? Então, eu pelo menos teve várias outras formas, o Bitcoin, por exemplo, foi uma das maneiras de eu conhecer o mercado financeiro, enfim. E não tive sucesso, pelo menos eu. E você? Não, a única vez que eu ouvi falar sobre alguma coisa relacionada ao mercado financeiro foi a questão lá dos anúncios que tinha em Brasília. Acho que todo mundo que mora em Brasília viu. Uhum. Agora, entendeu? Fazer alguma coisa, não fiz, só ouvi falar. A primeira vez foi 3 anos atrás, através de um anúncio. Massa. Que me propôs a falsa liberdade. Vamos para outra pergunta aqui. É por isso que quando a gente sobe os boxes de perguntas lá do Instagram, vocês têm que mandar as dúvidas pra gente. Tá vendo? Manda lá, pô. Aí manda no direct eu não respondo, só respondo o box de perguntas. Por que vocês preferem o day trade e outras formas de atuar na bolsa? Ou outras formas, né? Acho que é essa a pergunta. Aí o Posso falar?
depois articula a pergunta direito que eu não entendi. Posso falar por quê? Ou tu fala? Eu conto ou você conta? Pode contar, velho. Dinheiro rápido, mano. Vou mentir. Mano, quem é quebrado precisa de dinheiro a curto Me prazo. fala aí não um tem investimento caô. que você bota R$60 e você pode ter lucro no mesmo dia. Pois é. Me fala aí. Pelo menos eu não tive caô, né? Eu precisava de dinheiro a curto prazo, mano. Eu tinha uma família pra criar, 7 filhos, 2 cachorros, papagaio e periquito. Thiago derrubando o microfone. E pelo menos foi isso. Eu precisava de retorno a curto prazo, mano. Curto prazo, tava precisando muito de grana. Não foi aquela grana absurda, mas me ajudava, né? R$35 já pagava uma dívida por dia. Então foi isso, pelo menos pra mim. Pra tu. Pra mim também, eu queria dinheiro rápido. Mas eu já tinha visto muito anúncio de investimento em ações, pra não dizer que é errado. Mas mesmo querendo dinheiro rápido, a gente investiu pouco no começo, tá? Sempre lembro disso. Não vai botar 100 mil na corretora sem saber de nada, não. Que vai embora tudo. O Maurício tá falando por ele, viu, gente? Eu meio que quebrei a cara aí no meu início. Não, mas é porque eu recebo várias perguntas. Mano, se eu investir 100 mil, retorna quanto pra mim? Isso não é renda fixa. É renda variável. Tá? Você não sabe a diferença ainda. Voltando à pergunta que a gente acabou de responder, né? É de tanto a tanto que a gente vai falar que o gerenciamento permite você fazer diariamente. Imagina, você investir 100 mil num negócio que você nunca viu, mano. E outra coisa que vale a pena ressaltar aqui é day trade de dia, trade de negociação, ou seja, negociações dentro de um dia. Mas o gerenciamento mais seguro, ele é pra mês. Entendeu? Então, é day trade, mas o seu gerenciamento ele tem que ser pra mês. Não adianta você ficar frustrado com o resultado de um dia ou de uma semana. Você tem que ver quando chegar no final do mês. Vamos frisar isso. Você vai fazer operações diárias, mas o que sempre vai importar é o seu resultado no final do mês. Tá? Dias negativos sempre virão. É normal. Quem falar pra você que não tem dia negativo, provavelmente vai estar mentindo. Não vou falar que vai estar mentindo porque, né, não tem como eu provar. Mas provavelmente o cara vai estar mentindo. Porque sempre tem um dia negativo. Só mostrar boleto. Só mostrar boleto, né? Tem uma boleta mensal que ela é a única que não mente. Então, sempre vai vir o dia negativo. E é como o Thiago falou, você tem que estar preparado para isso. Se o seu gerenciamento tiver uma quantidade de perda menor do que o seu ganho, sempre você vai estar preparado para um dia levar um loss aí. Que o loss é a perda que a gente chama ali no mercado, fechou? Vamos para a próxima pergunta aqui. Vocês já pensaram que poderia não ser uma boa? Demais, mano. Acho que depois do loss você já pensa, né? Quando você toma o primeiro loss, vocês não estão entendendo. Isso aqui não é pra mim, não. A dor do primeiro loss, R$2 eu perdi. Rapaz, pense num homem que deu valor em R$2. Eu ia comprar uma água no sinal, eu já pensava, Jesus, eu perdi esses R$2, fiquei numa tristeza. E é muito foda, velho. Tomar um loss é uma dor que pode comparar a um parto, eu acho. O cara fica triste o dia todo, esquece da mulher, fala e chora, faz qualquer coisa. O loss é uma coisa fila da mãe. É nessa hora que você vê se sua mulher tá do seu lado, viu? Porque é a primeira coisa. A mulher chega em casa e você fala, amor, eu perdi R$35. Que porra é essa? O que tu tá fazendo? Pô, tá perdendo dinheiro de graça. Esse é o preço aí de você estar começando a operar. Mas a gente encurtou muito essa curva de aprendizado. Né? Exatamente, porque a gente viu todas as dores de todo mundo que fazia curso, enfim, o que não tinha no mercado, a gente introduziu o nosso treinamento que você pode conhecer aí no nosso Instagram, enfim. E vamos lá. Vamos para a próxima pergunta aqui. Como uma empresa se qualifica para entrar na Bolsa de Valores? Cara, primeiramente posso responder já isso aqui? Pode. Primeiramente é um pouco difícil a empresa, né, com CNPJ entrar na Bolsa. Geralmente as corretoras aceitam mais CPF, a não ser que o cara tenha um capital muito alto, né? Depende do mercado, né? Cada mercado aí vai... No nosso mesmo é muito difícil. Pelo menos eu já tentei e não teve êxito. No nosso especificamente é bem mais fácil você operar como pessoa física do que CNPJ, certo? Até porque o imposto da pessoa física é muito maior, né? Exatamente, e vale a pena ressaltar aí que agora nessa pandemia foi o recorde de CPF na bolsa. Em todo tipo de mercado financeiro. Se eu não me engano, a nossa corretora subiu aí de 21 milhões de usuários que operam nela no mundo, né, a nível mundo, para 40 e poucos milhões. Só durante essa pandemia. Então, quando você se preocupar se a corretora vai te pagar, fique tranquilo que se tem alguém ganhando, tem alguém perdendo. E são 41 milhões de pessoas aí dentro da corretora. E a tua corretora tá ganhando. Exatamente, mas vale a pena falar que corretora é empresa, entendeu? Então, nunca confie. Saque o seu dinheiro todo dia. E ela é descartável, viu, pessoal? Se a corretora não está pagando, se a corretora baixou o seu payout, que a gente chama, que é o seu lucro em cima do capital que você colocou, o seu retorno em cima da sua operação, a gente vai sair dela. A gente não hesita em sair da corretora porque ela não está fazendo o que ela precisa fazer. Então, se você tem essa dúvida de corretora, aqui no nosso caso aí, que é a mais estourada aí, porque
porque todo mundo fala dela no mercado. O dia que ela não estiver pagando mais, a gente simplesmente vai migrar para outra. Existem várias, né, Thiago? Binomo. É uma empresa enfim, como qualquer um outra, trader. tem as políticas dela, às vezes a gente infringe sem querer, dá um bloco para revisão. Existe casos assim? Existe demais, por isso que a gente fala. Só coloca o seu stop na corretora e saca todo dia. Dessa maneira você evita qualquer tipo de problema com a corretora. Existem muitas boas Ativos, né? muitas boas opções, no caso, ativos no Brasil. Cara, no nosso mercado ativo brasileiro a gente quase não opera. Não tem nem... O Maurício opera B3, então no caso dele tem No a meu B3, caso, que eu mas- opero B3, que é outro tipo de mercado, que é Bolsa Balcão Brasil, né? Que é a Bolsa Brasileira. Eu já consigo ter várias opções. Vamos supor, real, consigo ter um mini dólar. Enfim, tem todas as empresas aí que estão no capital aberto. Mas para opções binárias a gente quase não opera ativo brasileiro, tá? É o espelho do Forex, né? O Forex é aquele mercado cambial que a gente citou anteriormente aí. E realmente lá não tem o BRL, pelo menos não na corretora que a gente atua. É muito difícil você ver alguma moeda comparando com o real. Até porque o real é um pouco desvalorizado, né? Das mundiais aí. Tanto Não é dá, que- não dá pra colocar real e dólar. Senão o mercado só vai subir, porque o dólar vai controlar tudo. Então, quase a gente dúvida não- muito gritante aí que o pessoal tem, esse feriado nacional vai afetar o dia de operação quando estão operando com a gente e não importa, né? Nacional não. Nacional A não ser que então- seja um feriado dos Estados Unidos, alguma notícia muito escrota nos Estados Unidos, vai mexer muito. A maioria dos Dólar e ativos euro. é estrangeiro, então só vai influenciar se for alguma coisa lá fora, porque daí que o pau quebra. Pergunta interessante aqui. Qual tipo de pessoa pode investir no day trade? Precisa ter muito dinheiro, etc? Essa pergunta aí é básica, pô. Qualquer pessoa pode fazer Qualquer pessoa pode... vantagens. O valor que você vai iniciar investindo, é lógico que tem a questão do gerenciamento. Não é só, vou pegar R$60 igual você falou e vou meter o lucro lá dentro. Não, existe um valor mínimo que a gente estipula? Sim, mas o mínimo da corretora é muito baixo. Qualquer pessoa não precisa ser uma empresa, igual a gente falou anteriormente, para poder estar operando. Qualquer pessoa física opera. Eu não ia falar isso aqui, mas eu vou acabar falando porque eu acho que alguém vai comentar nos comentários. De menor. Tem muita gente que Entendeu? pergunta. De essa menor. pergunta A é corretora frequente. permite que você faça o cadastro até de menor, mas quando você for cadastrar seus dados bancários para poder sacar, ela vai dar conflito, entendeu? Então, Exatamente. a gente- Não que você não possa estudar, né? Estudar, você pode estudar em qualquer idade. É até melhor que você estude antes de fazer os 18 anos, porque quando você fizer seus 18, o dinheiro que você investir vai voltar. Você não vai precisar passar pelo processo de perca de dinheiro. Mas se você for um menor consciente, igual a gente tem dois lá na diretoria lá que lucram com a gente lá. Fala com seu pai, entendeu? Né? Tem um responsável. Isso fala vai com seu depender pai, muito aí se seu pai e sua mãe te apoiam, se seu pai e sua mãe confiam em você. Explica pra eles, não vai te Enfim, pedir de isso é estudar. uma coisa de dentro de casa, né? Acho que Exatamente. se eu tivesse aprendido quando eu era menor de idade, minha mãe com certeza me apoiaria. Ela me apoiou na loucura maior, então acho que day trade era de boa. Pois é, e sem contar que, é igual a gente falou, o risco, vamos supor, você vai pagar uma faculdade pro seu filho, um curso, né, melhor, de menor, vai pagar um curso pro seu filho, você vai gastar quanto? No day trade você vai conseguir um treinamento de qualidade, com acompanhamento, você pode dar um capital para ele de 220, que já dá para dividir por 22 dias que a gente opera, e vai ter um stopzinho, entendeu? Eu acho que isso é muito 220 reais, seu filho importante, vai até aprender. porque a nossa cultura para mercado financeiro é horrível, né? Nossa, A cultura do brasileiro para mercado financeiro não existe praticamente. Então o índice de brasileiro que investe, mesmo que tenha aumentado muito no último ano, é muito baixo. Então quanto mais a gente passar essa cultura para quem ainda é menor de idade, ainda está estudando, melhor. Porque daqui a um tempo, daqui 40 anos, sei lá, o índice de quem ganha dinheiro com investimento no mercado financeiro, seja bolsa de valores, seja day trade, seja swing trade, seja o que for, vai ser muito maior. Então, quanto mais a gente alimentar essa cultura dentro do Brasil, enfim, vai ser bem melhor para o mercado, até porque o volume importa muito, né, mano? Com certeza. A bolsa de valores, mano, ela é mais antiga do que todo mundo, entendeu? Só que antigamente você conseguia comprar uma ação por telefone. Hoje em dia, a internet dá essa vantagem pra gente conseguir operar. Previsão escrito. Atravessar de uma corretora. Tipo assim, eu já entrei em discussão uma vez, assim, debate, né? Que o pessoal falou, mas isso é muito novo, é muito recente, não tem certeza de estabilidade nenhuma. Eu falei, mano, a internet é nova. A internet Entendeu? não. A internet é novo. O mercado, ele tá em uma ascensão. Eu não dou com a expansão da internet aí, mais 4, 5 anos para o pessoal já estar bem familiarizado com a bolsa e também com a modalidade que a gente opera. Vamos falar isso, né? Exatamente. Pessoal, e sobre que pessoa que pode investir, na minha opinião, qualquer pessoa. Isso não é só para o mercado, é para tudo.
Acho que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Agora você vai ter que respeitar o processo do que você estiver fazendo. Se você estiver no mercado, você vai ter que respeitar o processo de passar por tudo, de estudar, de operar baixo, às vezes de operar na conta de treinamento, às vezes não, porque quem é nosso aluno, quem está no nosso treinamento, passa pela conta de treinamento. Porque, pô, você vai querer entrar no mercado e perder dinheiro, vai causar uma frustração imensa na sua cabeça. Isso vai te atrapalhar demais futuramente no mercado. Então, acho que tudo que você faz, você gosta e você respeita o processo, você é capaz, mano. Não existe, essa pessoa não pode. A não ser que seja um cara muito desinteressado, que ele esteja ali só para testar mesmo. E mesmo assim pode ser que ele ganhe dinheiro e goste do mercado e continue. Então, acho que qualquer pessoa pode investir. Sobre o investimento inicial, eu acho que você não deve se apegar a isso, tá? Tem muita gente aí que tem muita grana, mas não entende nada sobre o mercado e não faz dinheiro. Tem um cara que tem pouca grana, entende muito do mercado e faz dinheiro. Então, vai muito do seu conhecimento, o seu tempo de tela, quanto tempo você está ali estudando e etc. O que você sabe sobre o mercado, não o que você tem, certo? Já vi gente aí com R$100 fazer, sei lá, mano, 10 mil. Tem muita gente, então não se apegue a isso, né? Não fique pensando só nisso, não sou uma pessoa para isso, então não tenho dinheiro para isso. Você tem, se é capaz, então não existe restrições de pessoas para estar no day trade. Parece que quando a gente... Até porque aqui tá falando dois moleques que só tem ensino médio e tem 23 anos. Eu tenho 23 anos, o Thiago tem 27, então, cara, não tem restrição nenhuma, mano. Nenhuma. É bom citar que, tipo assim, quando a galera vem pro mercado, parece que elas perdem a noção do planeta. As coisas aqui funcionam igual e fora, entendeu? Você olha uma profissão, tipo medicina, engenharia, advocacia, você olha para aquela profissão, você quer ter o resultado daqueles profissionais ali, você quer ganhar igual um médico, você quer ganhar igual um advogado bem sucedido, igual um engenheiro, agora você quer pagar o preço para ser eles, entendeu? Você quer viver o que eles viveram para poder chegar até ali? Se a resposta for sim, pode ter certeza que você também vai ter isso aqui. É uma pergunta muito boa aqui, mano. Inclusive, faz parte da história do MT4. Que é o que motivou vocês a ajudar a galera que tem interesse no day trade. Putz, mano, quando a gente começou no mercado, não, né? Porque a gente começou bem antes. A gente já operava. Mas quando a gente começou a postar resultados foi quando iniciou a pandemia. Então a gente postava muito no empreendimento que a gente tem, que é loja, etc. Quem segue a gente deve conhecer. E a gente teve que parar de postar porque todas as lojas fecharam. Pelo menos eu passei 15 dias fechado, o Thiago passou mais. E nesse curto prazo aí a gente começou a postar as nossas operações que a gente já fazia antes, mas não postava. Até porque era o início de tudo e quando eu começo algo eu não gosto muito de mostrar para todo mundo. Enfim, pessoas começaram a perguntar, falar que, pô, tô desempregado, tô passando necessidade, enfim, vários problemas que a pandemia ocasionou aí, né, mano, ao longo desses dias, foi de loucura. Isso aí era foda, mano, porque vale a pena ressaltar também que a gente, tipo assim, já era ativo no Instagram, então a galera meio que, quando começou a pandemia, a gente sentiu o peso, certo? Exato. Já tava no começo uma cota. Agora fala aí as mensagens que a gente trocava, os prints que a gente recebeu no direct. Pai de família sendo demitido. Muita coisa ruim, mano. Nego que tinha uma rendazinha ali sendo demitido, tá ligado? E tipo assim, aquilo ali foi começando a bater, até que a gente falou, mano, 35 a 50 reais. Ajuda a galera demais. E nessa época já era possível a gente fazer isso, então, como eu falei, não tem restrição pra ser day trade, então se eu e o Thiago consegue, qualquer um consegue. Então se você entra, faz o treinamento, fala que não tá conseguindo, pô, eu, o Thiago conseguiu e mais sei lá quantas pessoas que fizeram nosso treinamento, já tem 700 alunos e várias pessoas já conseguiram. Então comprovado que toda pessoa pode fazer. E aí a gente pensou, cara, como a gente pode ajudar essa galera? Né? Como a gente de alguma forma pode ajudar quem está passando por uma necessidade, quem está precisando pagar uma conta de água, uma conta de luz, uma prestação de um carro. E quando você faz essa conta de R$35 por dia, mesmo que o cara tenha alguns dias de perda, vamos colocar aí a média a gente coloca 7 dias, né, mano? Fica 3-1, 3 semanas positivo para uma semana negativo. O cara vai tirar pelo menos R$600 de renda extra ou renda fixa. Na minha opinião, se qualquer pessoa que recebe até R$3.000 por mês, uma renda extra aí de R$500, com certeza ajuda demais. Pô, imagina você tem seu carro para pagar uma prestação e consegue ganhar R$500 por mês no day trade. Já paga a sua prestação do seu carro aí. Pelo menos um carro popular aí que a galera anda, né, mano? Prestação de carro, prestação de casa, muita coisa. Energia, então, pensando nisso, velho, a gente falou, cara, vamos fazer um treinamento pelo menos básico para introduzir a galera no mercado e vamos, sei lá, cobrar um valor simbólico. Isso é verdade, tá, pessoal? Quem segue a gente aí
pode comentar, pode colocar nos comentários aí quem participou da primeira turma da MT4. Então a gente fez uma coisa de coração. Fala quanto é que foi o valor. Vou falar agora. Quando a gente fala que é simbólico, o pessoal fala... A gente colocou R$67, mano. Realmente era só pra ajudar a galera. Acho que a gente teve mais custo do que retorno nesse lançamento aí. Mas aquele primeiro lançamento ali, eu vou falar um negócio pra tu. Eu não fiquei feliz, não foi nem com o dinheiro. Foi com os feedback que a gente teve muito feedback da galera que realmente fez acontecer. A gente começou a ajudar a galera mais nessa intenção mesmo de melhorar o que estava acontecendo. A gente melhorou muito. Tinha uma frase que eu coloquei para todo mundo postava, era: faça da pandemia a melhor época da sua vida. E se tornou, um legado durante 5, 7 meses, né, mano? Todo mundo postava o seu resultado e colocava: faça da pandemia a melhor época da sua vida. E para algumas pessoas a gente conseguiu fazer isso. Graças a Deus e enfim, estamos aí, né? Mano, pra mim foi top demais. A pandemia, pra quem entrou na MT4 na época aí de pandemia, pode perguntar, entendeu? Acho que a melhor forma de alguém julgar se dá certo ou errado não é nem pela gente, né? É por quem entrou na MT4 aí. Então pergunta como que foi a pandemia para cada aluno que teve com a gente aí durante a pandemia. Exato. Vamos para a próxima pergunta aqui, já está acabando, certo? Faltam só 3 perguntas. E a próxima pergunta é: vocês cometeram erros no início? E aí, Thiagão? Eu cometi porque eu fui muito eufórico, igual eu falei anteriormente. Era qual teria sido certo. A gente sabe que toda profissão tem as pessoas que são pilantra, não tem outra palavra, e tem o pessoal que realmente é profissional. Na hora que eu percebi que a pessoa que eu peguei o treinamento não era o profissional, o que eu deveria ter feito? E para você também aí que tá vendo que talvez você esteja fazendo treinamento aí e não tá tendo esse suporte. Se você ainda estiver dentro do prazo da Hotmart, pede o reembolso e vai atrás de um profissional. Como é que você consegue identificar? Pelos frutos, entendeu? Começa a seguir o cara no Instagram, vê se ele já te dá atenção no próprio direct, porque eu vou te falar um negócio: se ele não te dá atenção nem no direct, no suporte dele não vai dar. E começa a ver a galera que reposta ele, entendeu? O cara, ele repostou lá alguém que mostrou o resultado, vai lá no cara, vai lá no perfil dele e fala: mano, como é que foi a tua experiência lá com fulano e tal? E aí então, você já vai... Qual foi o teu erro, o teu? Então, é porque eu tô entrando só dando essa dica aqui, mas esquece os outros. Tá bom. O meu erro foi exatamente não fazer isso que eu tava finalizando aqui de falar. Não ter buscado um profissional, realmente profissional, transparente, que tivesse feito isso, validado o processo dele com várias pessoas, porque a base pra mim é um mentor, certo? O mentor vai te acelerar muito o processo. Erro de psicológico é um mentor. O erro de psicológico, gerenciamento financeiro, tudo foi falta de mentor. Se eu tivesse tido um mentor, é igual a escola. Vai lá e aprende tudo do colégio sem professor. Eu errei pra caralho, mano. No começo, então, tá louco. Já falei pra vocês que eu queria operar o dia todo, então já era um erro da porra. Eu sou muito conservador. Eu descobri alguma coisa e errar, eu fico de boa, porque não tinha ninguém pra me ensinar. Agora, se você falar: Thiago, não faz isso, mano, pode ter certeza. A experiência do Thiago comentou é foda, porque se tu falar pra ele bem assim: Thiagão, não pode operar hoje, e não vai operar. Então, com certeza, tudo que o cara falou, ele fez, e não deu certo, ele ficou frustrado. Eu já sou o contrário. Então ele falava: Maurício, não faz isso. Aí, beleza, eu fazia e testava. E dava ruim. Então eu tive vários ataques de fúria, mano. Vocês vão aprender que é ataque de fúria aí. Quando você tá ali perto da sua meta e aí você quer fazer mais, você acaba perdendo tudo, quebrando a banca. E acontece, viu? Com muita gente que é iniciante mesmo. Errei várias vezes meu gerenciamento, errei várias vezes meu operacional. Você tem que ser fiel ao seu operacional. Acho que todo dia você tem que fazer a mesma coisa. O day trade é isso, fazer a mesma coisa todo dia. Você não tem que inventar nada, mano. Você tem que fazer o básico que você sabe. E se é aquilo que funcionou um dia, ele vai funcionar todo dia. Tá? O mercado é cíclico. Todo dia, ou pelo menos de 2 em 2 dias, ele vai fazer aquele mesmo ciclo. Por isso que tem análise gráfica. Se não fizesse o mesmo ciclo, não teria análise gráfica. Simplesmente seria um gráfico aleatório que nunca se repetisse e não teria como você analisar ele. Mas, enfim, saí do meu operacional várias vezes. Quebrei a banca várias vezes para sair do operacional, certo? Se você tem um operacional e ele funciona, segue ele, esquece o resto. Se alguém te falar que Fibonacci funciona, não sei o que funciona, enfim, várias teorias do mercado que funcionam, e o seu operacional só com o básico está funcionando, você continua com ele. Eu acho que foi o meu maior erro no começo, sair do meu operacional. Com certeza. Até hoje, de vez em quando eu saio, eu fico puto, mas hoje eu já consigo me controlar. Eu já vi no day trade gente ganhando dinheiro de tudo quanto é jeito, só que eles são fiéis a esse jeito. Não adianta você querer ser o mestre de 1000 façanhas, entendeu? Ter 1000 estratégias e querer aplicar todo dia, que foi um erro meu no início. Eu aprendi
umas 5, 6 estratégias, e todo dia eu queria aplicar uma diferente porque a anterior não funcionou no dia anterior. Então, tipo assim, toda estratégia independente, ela vai ter uma margem de erro. E se você ficar trocando, pode ser que você caia na margem de acerto de cada estratégia todo dia? Sim, mas vai ser muito mais provável você cair na margem de erro todo dia se você ficar trocando de estratégia. Agora, se você foca em uma, você vai cair na margem de erro dela uma vez. Agora a pergunta que não quer calar, Thiagão. Você já perderam dinheiro no day trade? Eu já. Como eu falei, eu não tive mentor, meti o louco no início. Mano, não dá, igual eu falei no começo. Não tem como o cara que não perde dinheiro, ainda mais no início. Tá louco, perdi dinheiro, já perdi dinheiro pra caralho. Já teve dia de descontrole e perder muita grana, só que isso acontece, não tem como. E é como eu falei, sair do meu gerenciamento, sair do meu psicológico, sair de tudo, perde grana mesmo. Você tem que estar o tempo todo se policiando. Se você vê que você não tá bem, o seu operacional tá errado, cara, aquilo é um motivo para você perder dinheiro, é hora de sair do mercado, fechar a tela, voltar outro dia ou voltar mais tarde. Tem vários fatores que você pode perder grana, não tem como. Entendeu? O cara que fala pra você que nunca perdeu grana no day trade, ele nunca operou. Essa é a verdade. Quem fala que nunca perdeu tá mentindo. Não tem como. Eu não aprendi no início essa transição aí de conta bancária e corretora. Então, vamos supor, se você falar pra mim, Thiago, eu quero investir R$1.000, um exemplo. Eu vou falar pra você, ó, vamos fazer aqui R$50 por dia, certo? Deixa R$950 na sua conta bancária, você só precisa de 50 pra fazer mais 50. Entendeu? O que eu fazia anteriormente? Se eu tivesse R$4.000, eu botava R$4.000 na corretora. Só que quando você coloca o dinheiro lá dentro, você perde a noção de dinheiro e vira só um número, entendeu? Pra você lá dentro. E aí você desperta o famoso ataque de fúria que o Maurício falou. Quando o dinheiro vira só um número, aí começa a confundir as coisas. Regra número 1 da diretoria. Saque seu dinheiro todo dia. Todo dia. Acho que a época que eu mais perdi dinheiro, que eu mais errei, foi quando eu falava pro Thiago que, enfim, era só um número e eu podia multiplicar aquele número quanto eu quisesse. Né? Foi a época que eu mais saí do meu gerenciamento pra caralho, que eu achei que eu podia fazer a grana que eu quisesse todo dia, e não é bem assim. Tem dia que o mercado quer te entregar só R$50. Pessoal, a pior coisa que pode acontecer com o iniciante é ele tentar uma alavancagem no início e conseguir fazer. Eu fiz, mano. E ele fez, o Maurício fez. E alta. Então, porque na hora que você entra no mercado e você faz uma alavancagem de começo, exemplo, teve um dia que o Maurício conseguiu pegar R$300 e levar pra 2.500, não foi? Foi, teve um de 700 pra 10 mil, foi 7 mil. Foi. Ele deu umas alavancagens muito bravas no início, tá ligado? Isso aí era tão pesado na minha mente que eu ficava, caramba, mano, já tô com tanto tempo de mercado e não tô fazendo isso. Só que eu tava alavancando meu capital com consistência, entendeu? O Maurício fazia as alavancagens ali no início, entendeu? Mas daqui a pouco ele, tomava uma queda. Aí eu acho que não vale a pena contar o episódio de churrasco, vale? Não. Aqui? Não. Vou contar, Lucas. Foda-se, eu vou contar. Não, a gente tava no escritório, né? Pegou R$700, aí começamos. Pau dentro, tá ligado? Subiu pra 10 mil. E aí o Maurício com 10 mil na corretora subiu lá pra cima. Lembre-se, nunca opere na resenha, tá? Nunca opere na resenha, tá bom? O Maurício subiu lá pra cima, corretora zona de 10 mil, deixou logo em cima do balcão lá, subiu pra todo pra mundo ver. Mil. Tomou umas e falou, agora eu vou pegar 10 mil aqui e vou fazer 20. Devolveu o dinheiro que tinha ganhado. Isso é normal, tá, galera? Não abra a corretora na resenha e, tipo assim, nem pra mostrar pra ninguém. No começo, o iniciante quer mostrar pra todo mundo que ele tá operando, mano. Repetindo, saca o dinheiro. Ganhou saco. Ganhou saco, E se tivesse sacado? Nosso gerenciamento é o seguinte, fiz R$30 hoje, é R$30 na conta, acabou. Não interessa quando você fez no dia, tem que sacar e pronto. Você deixou o dinheiro na corretora, tem um trenzinho na sua cabeça que vai falar, vai lá e opera. E esse dia, infelizmente, não foi R$14 mil embora. Mas é assim, perdeu R$700, certo, em um dia, não foi 10 mil, porque o restante era lucro. Mas quanto ele tinha feito no mês, entendeu? Foi um dia de perdi o lucro do dia, né? Mas o mês estava positivo, entendeu? Exatamente. Mas é sempre bom ressaltar, saque seu dinheiro todo dia para que isso não vai acontecer. Porque se tiver com muito dinheiro na corretora, o seu ego infla. Inflou, você vai querer mostrar para alguém. Mostrou, vai fazer merda. Exatamente. O que vocês aprenderam com a experiência prática no day trade? Cara, acho que eu aprendi a consistência, né, mano? E a consistência, ela é muita coisa, além do que todo mundo imagina que é só, eu sou consistente porque eu faço dinheiro todo dia. Cara, impossível todo mundo fazer dinheiro todo dia, na verdade, e ser consistente é muito mais que só isso, né, velho? Exatamente, eu vou até um pouco mais profundo aí, eu me transformei como pessoa, mano, tá ligado? Tipo assim, eu sou uma pessoa bem mais disciplinada. Eu sou uma pessoa bem mais disciplinada hoje por conta do day trade. Não só o meu capital que eu uso para poder operar, mas o capital que eu tenho em si para tudo, eu administro de uma forma bem melhor depois do day trade.
E eu acho que eu dou um valor a mais, assim, um valor certo pro dinheiro, entendeu? A gente não, porque não adianta você ganhar dinheiro e sair desrespeitando ele, entendeu? Você tem que ter ali a balança do o esforço que você tem para ganhar com o esforço que você tem para gastar. Exatamente. Rapaziada, então é isso. Esse foi o nosso podcast e até a próxima.